Bom dia de novo, Carol, para você, para todo mundo que está nos acompanhando, uma ótima semana para todo mundo. Carol, a Europa em especial tem uma decisão muito importante a tomar e não vai ser uma decisão fácil. Por um lado, a Europa não participou do início desse conflito contra o Irã. Foi um conflito que começou muito por uma pressão do governo israelense, o governo dos Estados Unidos apoiaram Israel, decidiram dar início a essa guerra sem consultar aliados, sem consultar a comunidade internacional. O presidente Donald Trump nunca deixou claro, inclusive, quais são exatamente os objetivos dos Estados Unidos nesse conflito. E agora que nós já estamos na terceira semana dessa guerra, o Estreito de Hormuz está praticamente fechado, pouquíssimos navios estão passando por lá, normalmente com a anuência do governo do Irã, e todos os navios que têm alguma conexão com a Europa, Estados Unidos ou Israel estão sendo bloqueados, inclusive com muitos ataques contra esses navios. Isso está provocando uma grande reação, obviamente, no mercado e está começando a pressionar muito o presidente Donald Trump, que tem muitos receios com relação à economia e também com as eleições do final deste ano, as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, para renovar toda a Câmara dos Representantes e 1/3 do Senado americano. Com essa pressão, os Estados Unidos agora começam também a dar ultimátums contra os seus parceiros. O presidente Donald Trump disse que vai ser muito ruim para a OTAN se a OTAN não ajudar a liberar o Estreito de Hormuz das forças iranianas, que na prática fecharam esse estreito, que é muito importante para o tráfego de petróleo no mundo. Cerca de 20% do petróleo passa por ali. Por que a Europa tem que decidir uma coisa tão complicada? Porque se eles apoiarem os Estados Unidos, eles vão estar contra os seus próprios princípios iniciais, quando muitos dos países europeus disseram que não iriam apoiar os Estados Unidos porque tratava-se de uma guerra ilegal. De fato, é uma guerra que não tem um mandato internacional, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU. É uma guerra que começou sem uma ameaça iminente do Irã contra Israel ou contra os Estados Unidos. Essa guerra recebeu muitas críticas dos parceiros europeus. Por outro lado, se eles não ajudarem os Estados Unidos, o presidente Donald Trump foi muito claro, fez uma ameaça claríssima, que isso seria péssimo para a OTAN, ou seja, os Estados Unidos não ajudariam a Europa no futuro caso acontecesse algum risco militar contra o continente, e chegou a falar especificamente sobre a Ucrânia, que é o grande temor dos europeus, ou seja, uma ameaça velada de que caso a OTAN não ajude os Estados Unidos a liberar o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos podem suspender a ajuda militar e também a ajuda de inteligência para a Ucrânia, o que levaria certamente a uma vitória militar dos russos. Isso é um pânico para os europeus, porque eles temem novas aventuras militares dos russos. Agora existe essa pressão muito forte. Isso também mostra, Carol, um certo desespero dos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem declarar, por exemplo, o fim dessa guerra, alegando que venceram militarmente o Irã, mas eles não conseguiram derrubar o regime que continua se apoiando aí numa guerra assimétrica, usando tecnologia muito barata, armas muito difíceis de serem detectadas, drones, armas relativamente baratas, para fechar a principal via marítima para o petróleo no mundo. Então, os Estados Unidos podem até decretar o fim dessa guerra, mas isso não significaria uma vitória necessariamente para os Estados Unidos, e o Irã venderia como uma vitória, porque afinal de contas o regime continuaria. Por isso, a pressão do presidente Donald Trump, que também não é só sobre os europeus, é sobre outros aliados também. Ele disse que Japão, Coreia do Sul e até a China, que é o grande rival dos Estados Unidos, deveriam ajudar a liberar o Estreito de Hormuz. A China muito dificilmente entraria numa aventura como essa por 3 motivos. Em primeiro lugar, não é uma guerra que diz respeito a ela. Em segundo lugar, está fazendo negociações para liberar os petroleiros chineses a levar petróleo para a China. E em terceiro lugar, eles estão deixando os Estados Unidos cometerem erros atrás de erros aí no cenário geopolítico que só
só reforça a posição chinesa. Quem tem mais a perder nesse processo todo são os europeus. Se eles decidirem apoiar os Estados Unidos, eles vão entrar numa grande contradição e muitos países europeus não vão querer dar esse apoio. Se, pelo contrário, eles resolverem não apoiar os americanos, eles correm o risco de ver a derrota da Ucrânia e também o abandono da OTAN pelos Estados Unidos. É uma crise, de fato, para os europeus nesse sentido. Então, Carol, apesar da derrota militar, apesar de ter visto a sua marinha ser muito afetada, a sua força aérea sendo muito afetada, muitas explosões, muitos bombardeios contra o Irã, o regime dos ayatollahs está conseguindo uma vitória tática aqui de forçar os Estados Unidos a repensar o que fazer no Estreito de Hormuz. E só para concluir, por que é tão difícil para os Estados Unidos protegerem Hormuz? Porque se eles mandarem, por exemplo, grandes navios militares, eles correm o risco de expor esses navios e também acabar virando uma grande peça de propaganda. Se você tiver, por exemplo, um incêndio num grande porta-aviões ou numa grande embarcação militar americana que ficaria exposta aos mesmos ataques desses petroleiros. É uma situação complicada. Os Estados Unidos não têm aí uma saída fácil para o Estreito de Hormuz, não pelo menos uma saída militar. Existiria a saída diplomática, mas o presidente Donald Trump diz que neste momento não quer negociar nada com os ayatollahs. Que passa a barreira dos $100. Nesse momento temos a cotação em $105 o barril do tipo Brent. É uma cotação que a gente vai falando bastante aqui ao longo dessa edição, porque impacta na economia mundial. Américo, um último ponto, você citou a China aqui na sua análise. Estamos a poucos dias de uma possível reunião entre Xi Jinping e Donald Trump. O quanto que a guerra no Oriente Médio pode ser um entrave nessas conversas? Pode ser um grande entrave. O presidente Donald Trump disse que talvez suspenda essa reunião se a China não ajudar de alguma forma com relação ao Estreito de Hormuz. Para a China, interessa de fato que o Estreito de Hormuz seja liberado, interessa uma estabilidade da economia internacional, mas ela não sente necessariamente a mesma pressão dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão vendo o preço do barril disparar, não tem nenhuma possibilidade nesse momento de passagem desses petroleiros ligados aos Estados Unidos pelo Estreito de Hormuz, ao contrário do que tem acontecido, por exemplo, com petroleiros indianos, que conseguiram passar pelo Estreito de Hormuz depois de negociações com o Irã. Para pressionar a China, o presidente Donald Trump disse que poderia suspender essas conversas com o Xi Jinping e colocar novamente mais entraves nas negociações entre os dois países. Um potencial papel da China nesse processo seria ter conversas com o Irã e tentar convencer o Irã a abrir o Estreito de Hormuz, visto que a China é um parceiro, é um aliado importante do Irã. No entanto, Carol, para que isso aconteça, os Estados Unidos precisam oferecer alguma coisa ao Irã. Precisam, por exemplo, suspender, no mínimo, suspender os ataques. O Irã determinou 3 condições para acabar com a guerra. Ele quer primeiro, o fim, obviamente, dos bombardeios, quer uma indenização pelo que eles chamam aí de crimes de guerra, pelos ataques americanos e israelenses, vai ser muito difícil eles conseguirem isso, e também quer garantias de que novos ataques não aconteçam. Então existe alguma saída diplomática, a China poderia ajudar nisso, mas aí o presidente Donald Trump diz que neste momento ele não quer negociar nada. É possível que ele mude de opinião, porque ele é um presidente que muda de opinião ao sabor ali dos acontecimentos. Eventualmente o Xi Jinping pode fazer algum tipo de garantia, dizer vamos resolver esse problema do ponto de vista diplomático, ajudo ali com o Irã, mas você tem que oferecer alguma coisa para os ayatollahs. O problema é que para os Estados Unidos está ficando cada vez mais complicado oferecer alguma coisa aos ayatollahs e a pressão tem aumentado muito. Não tem uma solução muito fácil para o presidente Donald Trump. Ele pode simplesmente decretar o fim da guerra, dizer que ele venceu essa guerra, mas ele não vai convencer muita gente por conta de vários aspectos, inclusive o futuro do Irã. O que vai acontecer com os ayatollahs permanecendo no poder e feridos com essa batalha toda, como eles vão, por exemplo, se rearmar. É complicada a situação e o presidente Donald Trump tenta pressionar, inclusive, a China para uma saída.